Olá, olá, muito bom dia. Daqui fala o vosso colega Mâncio Missola, que é o TCP. Então estamos aqui para mais uma gravação de uma videoaula. Dessa vez vamos falar de VLAN, dar uma explicação do que pode vir a ser uma VLAN e como devem ser configurados. Então, sem mais rodeios, vamos abrir o nosso velho amigo Cisco Packet Trace, né? Aqui ele. Então temos aqui esse cenário, como podem ver, temos aqui uma VLAN da direção geral, uma VLAN de recursos humanos, uma VLAN de venda e uma VLAN de logística. Então, como podem ver, são vários departamentos. Estamos aqui a simular uma rede numa determinada corporação com vários departamentos, né? E que cada departamento está separado por redes diferentes, mas por sub-redes diferentes, mas numa única rede corporativa nesse caso. Então, sem mais rodeio, vamos estar aqui a ligar, conectar todos os nossos dispositivos finais aos routers e aos switches. Aqui, como podem ver, né, aqui na VLAN 5, que é a direção, nós saímos ocupamos a porta 1 até a porta 6, como podem ver, né? Ocupamos como é que eu posso explicar? VLANs são o que? VLANs são mais ou menos uma facilidade, né? que existe no mundo da rede de fazer com que um único switch, né? Por exemplo, né? Se nós quisermos repartir vários desses departamentos e todos eles fazerem parte de uma única rede, era necessário nós ter um switch em cada departamento. Então, em termos de custo, isso seria muito elevado, porque imagina, em cada departamento um switch, cada switch, os switches são caros, então isso seria um bocadinho mais desgaste para a empresa. E a VLAN tem essa facilidade, tem essa vantagem de fazer com que um único switch, dividimos as portas, cada porta para cada VLAN, e o único switch pode fazer o serviço que, por exemplo, aqui temos 4 departamentos que 4 switches fariam, e isso já é muito bom. E também a VLAN também tem a vantagem no que concerne à segurança. Por exemplo, estamos aqui nessa rede, né? E dentro dessa rede de direção geral houve um funcionário que tentou invadir a rede. Como aqui temos uma VLAN e a rede e cada VLAN está dividida por cada rede, como podem ver aqui, né? Temos essa rede aqui da VLAN 5, temos essa rede da VLAN 10, temos essa da VLAN 55 que é venda, e cada rede tem a sua VLAN, cada VLAN está dividido por sua rede. Então, esse funcionário daqui que está infectado, ele não tem como, o vírus não tem, ou seja, o ataque cibernético não tem como abranger a rede toda. Por quê? Porque o ataque só foi feito aqui, então o ataque morrerá aqui. Isso ajuda na solução da resolução do próprio ataque cibernético. Já não tem como ir, por exemplo, aqui porque os switches eles encaminham os pacotes de broadcast nesse caso. Então, vários outros switches, se tivéssemos vários outros switches, procurar solucionar o problema seria mais desgastoso. Então vamos começar a configuração. Aqui já ligamos na porta 1. Vamos ligar aqui esse. Podemos ver. Esse aqui vai da porta 7 a 16, e essa vai da 17 está aqui a porta 17 a 21. O switch vem em 24 portas, né? Nesse caso 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Giga Ethernet. Normalmente todos os switches Layer 3, essas camadas 3 tem essas características.
Então aqui na logística vai de Fast Ethernet 22 a 24. Então vamos ligar Fast Ethernet de 22 a 24. Pronto. Então vamos ligar também aqui o nosso switch. Vamos ligar o switch na giga 01 e o nosso router no giga Ethernet 0/0. Bora lá então começar com as configurações. Entramos no switch. Vamos aqui. Aqui entramos para o modo privilegiado, então modo de configuração global. Vamos atribuir um nome ao nosso switch. Comando S, hostname, vai ser, podemos abreviar switch geral, né? Switch geral. Aí está. Então vamos começar a criar VLAN 5. VLAN 5. Só que encostar para nós ver bem. Tá aqui VLAN 5. Nome. Esse é o que? Essa aqui é direção geral. Então podemos abreviar DG. Pronto. É o nome. Agora vamos criar outra VLAN. Lembrando que aqui letra maiúscula ou minúscula não importa, tá pessoal? Não importa. VLAN 10. VLAN 10 RH, recursos humanos. RH. VLAN 55, VLAN 55. Vendas, pronto. Provavelmente é tudo maiúscula, vendas. Depois vamos a VLAN 15, logística. VLAN 15. VLAN 15, logística. Pronto, logística. Então, desta feita criamos as VLAN. Agora o que vamos fazer? Vamos associar cada VLAN ao número de porta que nós separamos para ela. Porque nós, por exemplo, aqui na VLAN 5 entramos. Ele vai ser responsável desde a porta 1 até a porta 6. Essa toda, quer dizer, você se pegar um cabo Ethernet, né, ou um cabo UTP, conectares numa porta desse switch, nesse caso que vai da 1 a 6, estás a conectar na VLAN 5 e assim sucessivamente. Então estamos repartidos. Agora vamos associar cada vez na sua porta. Então comando para entrarmos em várias interfaces, ou seja, em várias portas, é esse aqui, int range, quando estamos em entrada 0, 0, 1, esse sinal aqui de menor, e estamos a dizer que está a entrar de 1 a 6. Pronto. Estamos entrando nessas 6 portas. Entramos e estamos a associar essa porta. Vamos meter primeiro a porta no modo de acesso, porque a porta tem que entramos nessas portas. As portas têm que estar no modo de acesso, porque elas precisam ter acesso para possibilitar o acesso nesse caso.
Então nós temos que estar no modo de acesso. Vamos meter a porta. O comando é switch port, switch port mode access. Agora vamos acessar, vamos dizer que essas portas pertencem à vela 5. O comando é switch port access, quer dizer acessa vela 5. Pronto. Ei, temos esses a mais, vamos lá. Aqui o comando, aqui o reclamo access. Pronto, está ali. E vamos fazer assim na outra também. Vamos dizer, vamos entrar na porta int range, porque estamos a entrar em várias portas. Se fosse só uma, só ia ser int e o número da o tipo da porta, mas como é várias é int range. Int range é first ethernet 0. Está jogado 0. Esse ataque vai de quanto? De 7, está aqui como podem ver, de 7 a 16. 7 a 16. Complicado. Isso. Agora está de 7 a 16. Switch port vela 10. Pronto, vela 10. Então aqui é para pessoal, o vídeo não está muito extenso, vocês já sabem como é que é. Vamos indo apertando a tecla para cima para estarem os comandos mais recentes e irmos só alterando algumas coisas. Estamos a usar agora a vela 55. Vela 55 sai da 17, isso, da 17 a 21. Vamos meter lá no modo de acesso e vamos dizer que ela pertence à vela 55. Pronto. Int range, essa vai de 22 a 24. Tá aqui. Meter lá no modo de acesso, dizer que ela pertence à vela 15, que é a logística, vela 15. Pronto, agora vamos dar um do right WR, que é para salvarmos as nossas configurações dentro do dispositivo. Se repararem aqui, ele já está aqui, salvamos, ok. Se repararem aqui já está. Vamos aqui avançar um pouco nosso tempo, já está tudo verdinho. Agora vamos entrar nessa porta aqui para lhe metermos nessa porta giga 0/1 para lhe metermos no modo trunk. Por quê? Porque as velas têm um critério. Num link, por exemplo, esse link aqui, né, que vai até o roteador, num link que passa tráfego de várias velas, nós devemos meter aquela porta no modo trunk, que é essa aqui. Se repararem, aqui é uma vela, essa é uma vela, essa é outra vela e essa é outra vela. E todas essas velas saem nesse switch aqui, nesse switch. Esse switch tem um link onde passa o fluxo de todas essas velas. Tá aqui que vai até o roteador. Então essa porta que passa vários fluxos, devemos meter no modo trunk. Então vamos entrar nessa porta. Dar um exit para melhorar. Int giga 0/1. Exato. Estamos dentro dessa porta. Agora vamos metê-la no modo trunk. Então esse comando é switch port
switch. Isso, switch port. Mode tranco. Isso, estamos lá no modo tranco e podemos assim salvar. Agora o que vamos fazer? Vamos dentro do roteador, vamos no roteador e também saltar algumas configurações dentro do roteador. Então, configurações essas aqui vão nos possibilitar atribuir os IP a cada rede. E também devemos entrar nessa porta aqui giga 0/0 e meter ela no estado up, no estado ativo nesse caso. Então, metemos aí o comando com o comando no shutdown. Então vamos entrar aqui em no. Vamos entrar no modo de configuração privilegiado. Agora config, me dá um nome, name, se podemos me chamar desse router geral, né? Router geral. Pronto, tá aí, router geral. Trabalhar sempre com o nome, né, gente? Sempre bom trabalhar com as coisas bem documentadas aqui para não te perderes. Então vamos entrar nessa porta giga int giga 0/0. Estamos dentro da porta e vamos dar o comando no shutdown para metermos a porta up. Tá ali, como podem ver, a nossa porta se encontra num estado up, se encontra ativa. Pronto, sendo assim, como podem ver também aqui o sinal já está verdinho. Vou dar uma acelerada aqui no nosso tempo. Pronto, está aqui, belezinha. Então, agora é só nós criamos subinterfaces dentro dessa. Por exemplo, se reparar aqui, só tem uma interface. Só tem uma interface, que é essa giga 0/0 que nós metemos ativa há bocadinho. Então, nesse caso, nós teremos que criar dentro dessa interface, dentro dessa interface giga 0/0, criamos subinterfaces para cada VLAN. Então, cada VLAN terá sua interface onde será atribuídos esses endereços IP que estão aqui, que representam cada rede, que representam o IP de cada VLAN nesse caso. Então podemos entrar no nosso router aqui. O comando é int. Vamos criar subinterface dentro dessa interface giga 0/0. Int giga 0/0. O segredo está aqui, ponto. Esse ponto significa a extensão do porque aqui é o 0, é giga 0/0, então giga 0 barra, quer dizer, continuidade, ponto 5. Esse 5, podemos meter qualquer número, mas qualquer nomenclatura, mas esse 5 é em função da organização do próprio plano de endereçamento, né? Como podem ver aqui é VLAN 5, então para não nos perder podemos meter interface 5, que é para simbolizarmos que essa é da VLAN 5, essa subinterface da VLAN 5. Então, sendo assim, vamos dar o nosso enter. Tá aqui, como podem ver, estamos dentro de uma subinterface. Isso aqui é config subinterface. Tá aqui, entramos dentro da subinterface e ela já automaticamente a subinterface não precisa meter o comando no shutdown, porque automaticamente ela já vem num estado ativo. Não precisas tu dar o comando no shutdown como fizemos aqui nessa porta, não tem necessidade. É só criar que ela já vem ativa. Então, sendo assim, vamos encapsular vamos encapsular a nossa porta com um comando, com um protocolo de encriptação que é o DOT1, que é
Então vamos lá, encapsulation, o comando é encapsulation. Radio. Encapsulation, sim, exato. Dot, que. Vê lá. Dot que. E o número da VLAN, que é para não nos perdermos sempre, né? 5, porque estamos a fazer a VLAN 5. E atribuímos o IP com o comando IP address, o velho nosso amigo IP address. Aí, IP address, essa aqui tem 192.168.5.1. Esse é o endereço, o primeiro endereço válido dessa nossa rede, que é 192.168.5.0. Esse é o endereço da rede, e o primeiro endereço válido dessa rede é 1.1. Tá ali, 192.168.5.1. Então vamos atribuir nessa porta, nessa subinterface. E metemos a nossa máscara. Como estamos a trabalhar com /24, sabemos logo nós que a nossa máscara é 255.255.255.0. Então vamos lá, 255.255.255.0. E fazemos assim também para outra subinterface, que é da VLAN 10, nesse caso, da VLAN dos recursos humanos. Aqui. Deixa. Deixa IP address 192.168.255.255.0. Tá, pessoal, voltamos a vídeo aula. Vimos alterando 5.5.55. Estamos a fazer a VLAN de vendas aqui, 0.55 hours, encapsulation 255 hours, e o nosso velho comando, né? A rede, a máscara é a mesma, só nós alteramos aqui a rede. 55, prontos, tá ali. E fazemos também para a logística. 15, tá ali. Encapsulation 15, tá ali. IP address 15 e pronto. Desta feita é só a gente salvar do right. Pronto, salvamos as nossas configurações dentro do router. Sendo assim, agora vamos atribuir os IP a cada máquina, uma vez que nós não atribuímos IP aos nossos hosts, né? Que é os nossos dispositivos finais. Então vamos entrar, cada computador atribuir o seu endereço IP. Aqui, endereço IP, confere, tá aqui, este é o PC. Então, ver se vamos lidar o ponto 10, né? 10 faz parte, ainda está dentro do limite dos endereços válidos dessa rede. Então tá ali, todos vamos terminar mesmo com ponto 10.10 para ficar mais organizado. Então vamos lá, 192.168.5.10. O endereço válido dessa rede.
e vamos meter o seu gateway, que é o ponto 1, que é o endereço que está na subinterface dessa VLAN, tá aqui, e assim sucessivamente. Gente, sou um cara preguiçoso, gosto muito de copy and paste. Pronto, esse é a nossa VLAN 10, né? Ponto 10.10. Ponto 10.10, sim, VLAN 10. Tá aí a nossa rede. Ela é ponto 1, 5. Pronto. Gente, não me liguem muito. Vamos a nossa VLAN. Aqui 5. Esse é 55.10, sim. 5. Isso. Pronto. É muito bom, pessoal. É muito bom que a gente faça o plano de endereçamento corretamente, que é para depois as coisas não estarem a dar errado, né? Porque você errando o número, resta quase tudo. Essa é a nossa VLAN 15. Pronto. Essa é a logística, exato. Tem a nossa rede, a nossa máscara de rede, aliás. E temos aqui o nosso endereço de gateway. Nosso gateway, o famoso gateway. Porta de saída para alguns, porta de entrada para outros. Pronto, mas isso é outra conversa. Então, desta feita, a nossa rede já está a funcionar, as nossas VLANs já estão configuradas de forma correta. Só nós entramos aqui no switch e damos um comando show VLAN brief, de forma a vermos conforme estão as VLANs organizadas, né? Para nós podermos ver as VLANs que nós criamos. Pronto, vamos lá. Mesmo aqui nesse modo, vamos dar um show VLAN brief. Pronto, tá aqui. Vamos ampliar nossa tela para nós vermos melhor e conseguimos enxergar melhor. Tá aqui. Essa aqui é a VLAN 5. Aí, pessoal, tá aqui. Essa aqui é a VLAN 5, tá aqui, que é de direção geral, tá aqui. Tá ativa, ela sai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ativo. E a 10, VLAN dos recursos humanos, ela sai, tá aqui, tá ativo, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a 16. Conforme nós criamos a logística, ali, tudo conforme nós criamos, quer dizer que as nossas VLANs estão criadas de forma correta. Então, desta feita, é só nós testarmos com o nosso famoso ping, né, para ver um teste de conectividade. Vamos fazer um ping, por exemplo, do deixa eu cá ver. Vamos fazer um ping para a VLAN da direção geral. Existe, temos que sair deste modo, e sim, ping para 192.168.5.1. Tá ali. E como podem ver, temos sucesso. Tá aqui. Tá tudo certinho. Quando vem esses pontos assim de exclamação, quer dizer que tá certo. Agora quando vem pontos, uns pontinhos assim parecem ponto final, ponto, quer dizer que nosso trabalho não funcionou. Mas como podem ver aqui, há sucesso na comunicação da nossa rede. Por exemplo, os pacotes aqui conseguem fluir normalmente. Como podem ver, podemos testar também para a VLAN 55, que é essa aqui da venda, por exemplo. Ping para 192.168.55.1. Aqui também temos sucesso. Como podem ver, também há uma comunicação perfeita. E sendo assim, podemos fazer um teste.
Podemos fazer aqui um teste. Aqui, a sucesso. Como podem ver aqui, os routers e os dispositivos finais, a comunicação. E como eu havia dito, não haverá comunicação entre VLANs diferentes, porque conforme eu havia explicado, né, aquilo que são os princípios básicos da VLAN é separar, logicamente a nossa infraestrutura de rede, né? Porque as VLANs, pessoal, é nada mais nada menos do que redes LANs, mas só que virtuais, porque o conceito é mesmo virtual LAN, ou seja, redes LANs virtuais. Então, fora de mais conversa, penso que terminamos aqui com o nosso processo. Muito obrigado e espero vocês numa próxima oportunidade e beleza. Tchau, obrigado pessoal.